Nós estamos vendo, só não está projetado. Tá ok. A gente está vendo sem ainda projetar. Uhum. É só na barrinha aí de baixo. Antes onde tem o menos ali, ao lado do menos. Aham. Isso, Pronto. perfeito, perfeito. Certo? Tá Tá ótimo. bom. Posso começar, então? 10h43, sim. Tá ótimo. Estão todos de volta, né, Renata? Sim. Podemos começar, então? Podemos, vamos dar início. Perfeito. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Um prazer estar falando aqui para vocês. Meu nome é Patrícia Azana, né? Eu sou estudante de doutorado em psicologia, hoje orientada pela professora Elisa, né? Esse estudo foi do meu mestrado e eu fui orientada pela professora Maria Ângela. Antes de entrar exatamente no estudo, eu queria pontuar com vocês um ponto que eu acho interessante da gente conversar, né? Uma vez que vocês estão iniciando aí a vida profissional em breve, né? Minha formação original é em administração de empresas, né? Eu trabalhei na iniciativa privada, me aposentei, entrei para o serviço público e vi essa necessidade, interesse em estudar uma outra área, né? E estou aqui caminhando por esses percursos da psicologia, que está sendo muito gratificante. Porque às vezes a gente acha que a escolha da profissão tem que ser eterna, né? E que a gente vai fazer isso o resto da vida. Acho que é só um ponto, uma parte, um alento aí para que vocês saibam que essa escolha ela é sempre possível de ser ampliada, transformada, né? Então é só um detalhe. Então, como eu fui trabalhar na moradia estudantil da UF, especificamente, eu me deparei com a lida, né? O dia a dia com os estudantes universitários e as suas dificuldades por vivenciarem aquele espaço, por saírem da casa dos seus pais, né, e virem morar em outra cidade, distante de todo o seu ciclo. Então, esse foi o motivador desse estudo, tá ok? Vou iniciar. Bem, para contextualizar, esse movimento dos estudantes saírem das suas casas para uma moradia pública, ele foi incrementado a partir do PNAES, né, a partir do SISU. Por quê? O SISU permitiu que as pessoas de qualquer local do Brasil tivessem acesso a vagas em qualquer universidade pública, né, em outras cidades, outros estados. E isso abriu portas para jovens que antes não sairiam do seu estado para fazer prova de vestibular em outra localidade, abriu portas para que eles pudessem sonhar e se aventurar nessa experiência, né? E isso, obviamente, tem muitos benefícios e tem algumas dificuldades, porque ao se lançar a viver a experiência da universidade fora da sua cidade, do seu ciclo de apoio social, né, esse jovem passa a precisar se adaptar ao espaço acadêmico, que já não é fácil, né? E ainda assim é um outro ambiente, é uma outra cidade, há uma convivência coletiva, aprender a dividir espaço com pessoas totalmente diferentes e desconhecidas, né? Então, isso exige um desenvolvimento pessoal grande também nessa área. Bem, a relevância desse estudo é porque a maioria dos estudos sobre os estudantes que residem em moradias, né, estudantis, universitárias, frequentemente rondam a área da saúde mental, do consumo de álcool e drogas, da promiscuidade, como se esses jovens fossem diferentes de outros jovens. E eu, né, com essa minha experiência, a minha idade, o fato de eu ter filhos na mesma idade desses jovens que vivem na moradia da UF, por exemplo, né, eu percebo que eles são jovens como os meus filhos, como qualquer outro jovem. Né? Eles não vivem, não têm dificuldades específicas nessa questão de saúde mental ou de consumo de álcool e drogas. Né? Eles experimentam o mundo da mesma forma como outros jovens. Então, a gente não precisa ficar pesquisando sempre nessa questão, a gente pode ver também as possibilidades de desenvolvimento que esse ambiente oferece, né? E existem poucos estudos que enfatizam essa possibilidade positiva, né? Como desempenho acadêmico, qualidade de vida. E Garrido e Lacerda,
estudaram também sob esse olhar a moradia estudantil. Então, esse projeto busca compreender as expectativas dos estudantes, né, ao se deparar com essa possibilidade de se lançar de um outro estado para uma moradia numa universidade pública, né? E o que isso causa no desenvolvimento, o que isso impacta, né? Que efeito isso gera no desenvolvimento socioemocional desses estudantes. O referencial teórico que eu uso na minha pesquisa é a teoria bioecológica de Bronfenbrenner, que ele compreende o desenvolvimento humano como algo que inicia quando você nasce e não acaba nunca, né? Ao longo de toda a sua vida, você vai estar desenvolvendo. Nós nunca estamos prontos, acabados, né? A gente está sempre em processo, em transição. E ele também coloca para a gente que existem quatro questões muito importantes nesse desenvolvimento, que contribuem de forma muito significativa, né? O processo, ou seja, as relações que você estabelece, né, com outras pessoas, a pessoa em si, suas características, suas habilidades, suas inabilidades, né, suas facilidades e dificuldades, o contexto, que é o espaço físico onde você vive, e o tempo, né? Ao longo do tempo, você vai também apresentando, tem a possibilidade de se desenvolver. E é de Bronfenbrenner também o conceito da transição ecológica, que ela se dá quando o indivíduo passa por uma mudança de papel, de responsabilidade ou de ambiente. Por exemplo, quando o indivíduo faz 18 anos, ele passa a ter uma série de direitos e deveres novos, é uma transição, né, que pode ser ecológica se essa transição for conduzida de forma positiva, como pode não ser uma transição tão bem conduzida e a pessoa passar por um sofrimento grande, né? Como aquele jovem que faz 18 anos, todo mundo, na hora de dar parabéns, já fala, agora você já pode ser preso. Pelo amor de Deus, né? que olhar é esse para essa transição? Então, é de Bronfenbrenner também essa teoria. Outros referenciais que também entraram, né, em todo esse trabalho foi de habilidades sociais, né? As habilidades sociais, elas são compreendidas enquanto uma classe de comportamentos socialmente aceitáveis. E isso é importante nesse contexto porque você sai da sua família, que é aquele ambiente onde você vive mais espontaneamente e, em teoria, você é mais aceito da forma como você é, né? E você passa a viver um ambiente onde você vai ter que construir esses laços. Ali, ninguém gosta de você por decorrência, por afinidade sanguínea ou coisa do tipo, né? Você vai ter que conquistar o seu espaço. Então, as habilidades sociais passam por essa transição, né? Para que ela seja o mais positiva possível, é importante que o estudante desenvolva certas habilidades. E o bem-estar psicológico é o grande impactado, né? O grande produto, a questão que a gente quer cuidar com todo carinho, né, desses estudantes. Porque uma vez que eles saem, né, do aconchego da família, dos seus grupos de apoio religiosos, clubes, amizades e coisas do tipo, e migram para um ambiente novo, o bem-estar psicológico do estudante ele pode ser abalado, né? Então, é um ponto que a gente quer cuidar enquanto instituição, para não que a gente possa garantir que o estudante tenha um bem-estar psicológico satisfatório, mas a gente pode propiciar enquanto construto, enquanto contexto, né, de espaço onde eles vão habitar e as relações que se dão nesse espaço, de forma que favoreça que ele seja positivo, né? E as dimensões desse construto, elas são autoaceitação, relações positivas com os outros, autonomia, domínio sobre o ambiente, propósito da vida e crescimento pessoal. E são questões muito relativas que afloram muito também durante essa transição, né, onde os estudantes passam a ter que cuidar de si mesmos em todos os aspectos, né, inclusive ir a médico, resolver os seus problemas, né, de forma mais independente.
A pesquisa foi aprovada, né, pelo Comitê de Ética. Toda pesquisa que a gente faz é submetida e só pode ser conduzida após aprovação. Bem, através da revisão de literatura, a gente caracteriza esse espaço da moradia universitária, ele informando, né, a quem lê e a quem ouve, que é um espaço que recebe estudantes que têm uma condição socioeconômica reduzida, né? Como assim, né? Reduzida. É uma condição socioeconômica, uma vulnerável, né? São pessoas que vêm de uma família com renda bruta inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, né? Isso, por que isso é relevante? Porque a gente sabe que quando um estudante ele migra de um estado para o outro para estudar, se ele vem de uma família rica, digamos assim, ele tem condições de viajar todo final de semana para ver a família, né? Ele tem condições, tem ferramental que possibilita uma integração maior, manter o convívio com os seus familiares e os seus amigos. Por exemplo, a família pode visitá-lo no espaço onde ele está morando, no apartamento que ele alugou, enquanto que o jovem que vem de uma família que tem essa vulnerabilidade socioeconômica, ele vai morar na moradia estudantil, ele não pode receber a família, os amigos, para passar um tempo lá na moradia junto com eles, né? E, muitas vezes, a receita que ele tem, o dinheiro que sobra lá no final do mês para visitar a família, é restrito. Então, muitas vezes, o jovem vem e fica um bom tempo, ele só volta para casa nas férias, né? Quando volta, né? Quando não arrumou um emprego de verão, alguma coisa para pagar as despesas que ele tem ao longo do ano, né? Então, isso é uma questão relevante para esse estudo. E, além disso, quando ele vai para a moradia, ele não escolhe exatamente, porque ele não conhece ninguém, a princípio, né, principalmente, com quem ele vai morar. Então, não existe uma reunião por afinidade, né? Eu não vou conviver ali com pessoas que eu já tenho alguma relação. Ele vai viver com algumas pessoas, depois ele pode mudar de espaço, é permitido, mas a princípio ele vai viver num espaço com pessoas desconhecidas, e é um ambiente onde o fato de ser comunitário, ele tem que participar da criação das regras e tem que se comprometer com o cumprimento dessas regras, né? Então, esses passos são muito cruciais nessa vida coletiva. Então, o objetivo geral desse estudo foi compreender os processos envolvidos pelos estudantes durante a transição ecológica do endereço social, onde eles têm relações construídas, amigos, família, né, religiões, todo o seu ambiente anterior, para o endereço universitário localizado na moradia estudantil, nesse caso de uma universidade pública do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos foram dimensionar e compreender as relações estabelecidas no novo microsistema, né, da moradia estudantil ao longo de 6 meses de convívio, as estratégias de convivência que esses estudantes adotaram e o efeito produzido no bem-estar dos estudantes investigados. Bem, esse estudo foi um estudo exploratório, qualitativo, correlacional, porque eu usei 2 momentos de entrevista, né? Uma antes deles ingressarem propriamente na moradia, a segunda 6 meses após eles estarem vivendo nesse novo contexto. Foram selecionados 10 estudantes, né, que participaram de um outro estudo do mestrado, mas que participaram do processo seletivo para ingresso naquele ano, na moradia, né? A idade média desses estudantes era de 22, quase 23 anos, 90% eram pretos ou pardos, e 60% eram os primeiros da sua família a cursar o ensino superior. E 60% são do estado do Rio, né? Os instrumentos utilizados foram entrevistas semi-estruturadas individuais e um questionário com informações sociodemográficas dos estudantes. As entrevistas foram realizadas nas dependências da moradia em 2 momentos, um logo que eles chegaram e outro 6 meses depois. E a análise dos dados foi feita com base na Grounded Theory. Essa teoria de análise de dados, ela favorece aqui
A teoria que a gente vai produzir, né, a partir desse estudo, ela surja desses dados que nós coletamos, né? Ela não exige que a gente coloque os dados em pré-categorias anteriormente definidas. Então, esse é um pedacinho da Grounded. Bem, como resultado da primeira fase de entrevistas, o que nós compreendemos? Efetivamente, o que buscam os estudantes, né? Eles buscam segurança financeira, proteção pessoal, convívio positivo e sucesso acadêmico, né? A gente fez alguns recortes de falas que apontam essa busca, né? Segurança financeira. Aqui a gente fala do relato de um jovem que saiu do seu emprego lá na cidade onde ele morava, nesse caso era lá nos arredores de Brasília, e veio para Niterói, né? Arrumou um emprego em São Gonçalo, achando que ele ia conseguir trabalhar o dia todo, chegar em cima da hora da aula e assistir a aula sem tempo para estudar, e que ele ia conseguir. E aí, quando começaram as provas e os resultados vieram, e ele começou a tirar 2, 2,5, 3, aí ele falou, bom, não vou conseguir. E se eu perder, se eu reprovar em todas as disciplinas, eu perco a faculdade, porque eu vou jubilar, né? Então, ele foi e pediu ajuda para a mãe, ajudar a pagar o aluguel lá por uns meses, até ele conseguir a moradia, que nesse momento ele ainda não estava na moradia estudantil. Então, eles buscam essa segurança para que seja possível realmente estudar, né, e atingir os objetivos da graduação como ele se propõe. Proteção pessoal. Muitos estudantes não moram nem tão distantes da universidade, mas o fato do curso terminar tarde, eles precisarem retornar para as suas casas e chegarem de madrugada, eles sofrem inúmeros assaltos, né, nesse percurso, ou quando chega na sua residência, lá na localidade onde eles moram. Então, isso também é algo que faz com que a pessoa prefira morar na moradia, né? Então, é um outro ponto bem relevante. E eles têm expectativas de convívio positivo. Eles querem, eles acreditam que vão conseguir conviver positivamente, vão fazer boas relações, né, no espaço. Isso é algo importante, né, porque eles vêm com essa intenção. E, obviamente, eles esperam conseguir se dedicar mais à faculdade, né? Ao curso de graduação para o qual eles entraram. Então, isso é algo muito pertinente em todas as falas. Outro ponto que a gente quis investigar também foram quais as estratégias que eles imaginavam que iriam utilizar para favorecer o convívio, né? E aí, para nossa surpresa, a maioria colocou como exercer a invisibilidade, fingir que não existe, fingir que ele está ali neutro, né, num espaço. E isso a gente sabe que não é uma coisa possível, né, por muito tempo, pelo menos. Então, é algo preocupante. Outros optaram, né, colocaram que pretendiam exercer práticas de coordenação, tipo, eu chego aqui, organizo, defino as tarefas e tal, faço e aconteça. E outros se colocavam como exercendo empatia e moderação, porque eles se colocavam como oferecendo suas qualidades. Eu sei cozinhar, então quando eu faço para mim, eu faço para todo mundo, e acho que assim eu vou conquistar, né, as pessoas. Eu sei consertar celular, então também posso fazer isso pelos colegas. São coisas que eu gostaria de oferecer e com isso conquistar esse espaço, né? E aqui a gente tem as falas, né, de cada uma dessas categorias identificadas, né? As pessoas que são mais tímidas, né, não falam, não conversam, então a experiência dessa pessoa é ficar na dela, né? Não se meter na vida do outro e achar que assim ela vai conseguir passar despercebida no espaço, né? Esses que exercem, né, que pretendiam exercer as práticas de coordenação, era isso: cuidar do espaço, cuidar para que as coisas sejam feitas,
realmente coordenar, né? Montar escalas de limpeza, responsabilizar as pessoas e tudo mais. E essa da empatia foi esse exemplo que eu dei, né? As pessoas que gostam de cozinhar e querem fazer pelo outro como uma forma de conquistar, né? Bem, então, assim, observando esses relatos, a gente observa que o residente busca encontrar a melhor forma de convívio, né, sempre de acordo com as suas características e as habilidades relacionais que eles trouxeram, né, até aqui, que desenvolveram ao longo da vida. E isso realmente é confirmado pelos estudos aí de Peratori, Lopes et al., que os maiores desafios enfrentados no convívio são realmente essa questão de compromisso e respeito às diferenças, né? Então, são problemas, são questões muito relevantes, que são concretas, né, que eles vão enfrentar. E eles precisam se dispor a se desenvolver para aprender com isso. Então, essas falas que foram destacadas, né, exemplificam de forma clara os obstáculos que os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica precisam enfrentar para conseguir concluir o curso de graduação. E a importância de dispositivos promotores de inclusão e proteção, como a moradia estudantil. Né? Esses achados eles estão em consonância também com estudos desenvolvidos por Ribeiro, Moura, Tamboril e Garrido, e afirma a urgência de se promover um espaço para discussão de processos de produção de desigualdades sociais e dinâmicas de inclusão. Ou seja, não adianta a gente dar moradia para o estudante e achar que eles vão se resolver sozinhos, né? A gente precisa, enquanto gestores dessas moradias, atuar de forma a que esse discurso, esse processo de integração e de construção de um ambiente positivo aconteça, né? Bem, analisando a segunda fase de entrevistas, depois que eles já estavam vivendo no contexto aí por 6 meses, né, o que a gente identificou? A gente identificou que os estudantes perceberam, né, tomaram consciência dos desafios e paradoxos do desenvolvimento social. O que significa isso? Eles viram que morar na moradia é muito bom, traz uma série de benefícios, né? O fato realmente da segurança financeira, a proteção pessoal, eles moram num ambiente seguro. Agora, a questão da convivência é sempre um desafio, né? Porque eles têm que estar abertos a compreender os outros, né? E se colocar de uma forma... a comunicação ela precisa ser desenvolvida de forma que esse diálogo seja fluido, positivo, que não vire uma chuva de ataques, né? Como às vezes acontece. Bem, outro ponto que a gente identificou também foi que eles conseguiram estabelecer relacionamentos pessoais positivos. Né? A grande maioria dos estudantes entrevistados afirmam ter uma amizade, ou seja, que grau de amizade é esse? Uma pessoa que você possa contar, por exemplo, para te ajudar quando você está doente, a levar uma comida para você, a te acompanhar no médico se você precisar. Porque quando você está sozinho e distante da sua família, é importantíssimo que você tenha um laço de amizade desse tipo, né? Porque para tomar cerveja na Cantareira, por exemplo, é fácil da gente conseguir muita gente, né, para nos acompanhar. Mas será que na hora que a gente precisa de um apoio importante, a gente vai poder contar com alguém, né? E dessas entrevistas a gente observou que sim, que a grande maioria dos estudantes consegue estabelecer relacionamentos pessoais positivos, né? E também eles relatam, 70% deles relatam efeitos positivos no bem-estar, né? E esses processos que foram identificados, eles demonstram, né, um desenvolvimento de uma transição ecológica, realmente, para esse novo espaço, onde as pessoas conseguem construir essa rede de apoio, apesar de não ser um ambiente perfeito, né? Não é um paraíso, tem desafios, eles conseguem estabelecer relações positivas e ter um bem-estar positivo, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né,
dos desafios e paradoxos do desenvolvimento socioemocional, por exemplo. Um estudante falando, dá aquele sentimento de liberdade, né? Quando vem para a moradia, porque você não está mais dentro da casa dos seus pais, que é nos seus mantenedores. Agora você trabalha, pode comprar suas coisas, você mora sozinho, né? Mesmo dividindo com outras pessoas, você mora sozinho. Agora você tem que fazer a sua própria comida, você tem que lavar a sua roupa. Então, você tem liberdade, uma maternidade, mas você tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter compromisso, tem uma série de coisas que você também precisa fazer por você, né? Em relação aos relacionamentos positivos, né? Essa pessoa veio de uma república, no caso, essa entrevistada. Então, na república, ela ficava muito sozinha, mas na moradia estudantil pública, né? Ela conseguiu ter muitos amigos, conseguiu conversar com eles, né? Ela pode conversar qualquer coisa, tem apoio, eles ajudam, então foi interessante. E os efeitos positivos no bem-estar, a gente tem relatos, né, que antes de entrar na moradia tinha preocupação de dinheiro, de comprar alimentação, mas agora está mais tranquila, sem estresse, né? Provavelmente isso também contribuiu na faculdade, porque está tirando notas melhores. Ou seja, a pessoa para de se preocupar né, com dinheiro para pagar o aluguel e para comer, e ela consegue se dedicar integralmente aos estudos. Então, esses relatos obtidos nessa segunda fase apontam para essa consciência de ganhos e potencialidades fundamentais para uma vida adulta bem-sucedida, como independência, autonomia, liberdade, maturidade, responsabilidade, pertencimento, gratidão e paciência, né? E esses achados, eles simbolizam as máximas que as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo, de Freire. E isso acontece porque ali na moradia não é um processo formal de educação e desenvolvimento, só que as diferenças, os atritos, eles vão conduzindo a que se encontre uma forma mais adequada de você falar os seus pontos, né? Uma forma mais delicada de você exigir que se cumpra alguma tarefa. Então, você vai aprendendo a se colocar, você vai ser convidado a decidir, a participar da decisão de uma regra nova naquele espaço, né? E isso tudo corrobora a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, que afirma, né, que o desenvolvimento humano perdura por toda a vida e se potencializa nas relações pessoais positivas. Ou seja, se ali fosse um ambiente totalmente caótico, dificilmente as pessoas iam conseguir construir habilidades, né? Bem, de acordo com os relatos desses estudantes, o bem-estar de 70% dos entrevistados foi afetado positivamente pela experiência de viver na moradia. Houve pessoas que disse que piorou muito também, né? Foi uma pessoa que disse que não conseguia lidar com aquele espaço. E isso é algo que a gente tem que observar e tentar buscar soluções, né, para isso, ou muitas vezes realmente a pessoa não vai conseguir viver num espaço com tantas demandas coletivas, né? Mas isso não somos nós que vamos decidir. O nosso papel enquanto gestores é facilitar as relações, conduzir de forma que a adaptação se dê da melhor forma possível, né? Bem, então, as considerações finais, a gente vê que os estudantes chegam à moradia em busca de segurança, proteção, convívio e sucesso acadêmico, né? Convívio positivo e sucesso acadêmico. E eles, de certa forma, conseguem encontrar isso, né? A gente observou que a transição ecológica se deu de forma positiva para 70% dos estudantes entrevistados, que relataram efeitos positivos no bem-estar, né? O desenvolvimento humano, relacionamentos saudáveis, bem-estar, demanda um investimento contínuo no contexto e nas práticas de escuta e ação. Por que isso? Porque a moradia, principalmente, é uma comunidade transitória, né? As pessoas que estão ali naquele espaço, elas chegam e saem num fluxo constante. Então, a gestão da moradia, ela precisa estar atenta a esse movimento, porque as relações se renovam. Então, você não estabeleceu uma relação naquele espaço e você está tranquilo, como
quando você faz com um relacionamento afetivo ou na família, que é uma relação duradoura, né? Que você está ali naquela família desde que nasceu e você vai perdurar por muitos anos. Namoradia, não. Às vezes chega uma pessoa nova no seu quarto ou na sua ala e é todo um movimento de ajuste que precisa acontecer para que aquele equilíbrio de relações volte, né, a uma posição confortável para todo mundo. Então, isso é uma atenção constante que os gestores precisam ter, né, para suportar os estudantes nesse sentido. Então, a gente precisa ter atenção às demandas, né, dos estudantes e também aos acontecimentos macrosistêmicos, porque muitas vezes o que acontece no país, como recentemente, né, há um ataque a determinados tipos de curso, ou o risco de suspensão de benefícios de assistência estudantil, coisas do tipo, afetam a comunidade como um todo. Então, fica aquela ebulição que a gente precisa aplacar de alguma forma para ajudar a esse equilíbrio se estabelecer e que todos possam caminhar, né, com mais tranquilidade até a conclusão do curso. Então, o objetivo da gestão é isso, auxiliar os estudantes na busca de soluções pessoais e comunitárias. Patrícia? Sim. Eu posso fazer uma sugestão, porque eu acho que você já concluiu, agora seriam só as limitações do estudo, né? Sim. Só para a gente ter um tempinho para o debate, para as Sim. pessoas te fazerem perguntas, né? A gente passar para a apresentação da Ingrid, senão a gente vai encerrar o meio-dia e aí a gente acaba não tendo nenhum tempinho. Tá ótimo, perfeito. Tá bom. Mas eu queria agradecer, Patrícia, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, né? Eu acho que quando a gente fala de moradia estudantil, a gente tem uma oportunidade de pensar a atuação, inclusive, dos psicólogos, né? Num ambiente realmente comunitário. E N elementos aí da psicologia social presentes, né? Eu acho que suscita muitas possibilidades de discussão esse seu trabalho, muito rico. Verdade, obrigada. Eu que agradeço. Ingrid, eu vou passar para você agora, você pode iniciar a sua apresentação. Eu vou ter o controle do tempo aí, viu, Ingrid, só para a gente ter uma possibilidadezinha de debate, tá bom? Tá bom. Quanto tempo em média, Luciana? Só para mim conseguir marcar aqui, por favor. Vamos ficar com 25 minutos, porque aí a gente deixa 20 minutinhos para o debate, né? Certo, tá bom. Deixa eu só projetar aqui a apresentação e só me sinaliza se apareceu, por favor. Sim, a gente sinaliza porque eu sei que quando você projeta, você não vê mais nada. Exatamente. Isso, aí é só colocar no modo de projeção. Já pus, não foi, não? Não, clicar nesse símbolozinho perto do menos aqui embaixo, né? A gente está vendo sua tela, só não está em tela cheia. Aí você clica nesse símbolozinho para iniciar a apresentação do PowerPoint, para ficar ocupando a tela toda o seu slide. Não, então, o meu já tá. É porque aqui para mim, eu já apertei, mas eu acho que para vocês não entrou, então. Não. Eu vou interromper e vou compartilhar novamente. Se você compartilhar só esta janela, funciona. Se você compartilhar a tela toda, por algum motivo, não sei porquê, mas o Meet não faz. Mas se você compartilhar uma janela, vai. Então, uma janela e eu ampliei. Foi agora, gente? Ou ainda não? Não, não foi não. A gente está vendo. O que você pode fazer é aumentar só um pouquinho o slide e pode seguir assim mesmo. Mas para a gente não foi não. A gente está... Tá vendo? Ele está com 70%, né? Se você puder... Então, essa sua setinha aí, ó, do lado desse mais e menos, tem uma outra caixinha aí que você apertando vai para o slide. Peraí. Não, para o outro lado. Aqui. Isso. Então, vê se agora foi. Ela já apertou 3 ou 4 vezes. E não entrou. Essa que está sendo a questão. Não foi? Não foi. Estamos ganhando. Estamos vendo, só que não está projetando o slide inteiro, né? A gente está vendo aqui na lateral os demais slides, não está no modo apresentação, mas a gente está vendo. Tá bom. Ingrid, Oi. aperta o F11. Escreveram aqui no chat. F11? Foi o que aconteceu ontem. Foi, E como você resolveu ontem?
Então, não resolvi, eu fiz o mesmo processo. E teve um momento que foi passando. Enfim, não está indo, é isso? Dá o F11. Se não funcionar, a gente vai desta forma mesmo. Dei o F11, ó. Por algum motivo não vai para a gente. Só amplia para 80%, porque eu acho que vai ficar possível na tela. Vamos ver sem... Isso. Não mais para não comer seus slides. Vamos assim mesmo, então, Ingrid. Tá ok? Tá. Tudo então, bem. Tudo bem. Então, bom dia, pessoal, né? Meu nome é Ingrid, desculpa já por essa intercorrência aí na apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou psicóloga, atualmente eu faço doutorado em Psicologia Social pela Universo. O meu professor é o professor Dr. Pedro Humberto Faria Campos, né? Ele que está me orientou tanto no mestrado e agora também no doutorado. E hoje nós vamos falar que o objetivo é refletir um pouquinho sobre a afetividade na prática educativa, especialmente em relação à visão de professores da educação infantil. Então, de início, eu trago um breve histórico antes de nós adentrarmos na afetividade especificamente, né? Então, desde a constituição da psicologia como ciência, a busca pela compreensão das dimensões afetiva e cognitiva, ela vem se configurando, né, como uma análise de dimensões isoladas e independentes, a partir de um método cartesiano, onde divide o homem entre razão e emoção. Né? O que caracteriza, então, o funcionamento psicológico de modo fragmentado. E o que nós percebemos? Né? É que a partir da psicologia do desenvolvimento, desde Piaget e de Vygotsky, aparece uma concepção dominante e inquestionável. Né? Então, assim, eles abordam que não existe afeto sem cognição e cognição sem afeto. Então, eles caracterizam uma indissociabilidade entre essas duas dimensões. Porém, apenas recentemente, no campo da educação, as atenções se voltaram, né? As pesquisas se voltaram para compreender o papel da dimensão afetiva no trabalho do professor e nas práticas educativas como um todo. Então, de um modo geral, né, na educação, hoje nós observamos um esforço em compreendermos essa relação irredutível e indissociável entre afeto e cognição, buscando compreender o homem no seu funcionamento integral. Então, o que nós vemos atualmente? Né? Nós vemos que na literatura há sim uma expansão das pesquisas em afetividade, porém ela se encontra marginalizada na prática pedagógica e enquanto a sua definição teórica ainda não há um consenso na literatura. Então, né, como o meu estudo ele foi realizado com professores de educação infantil, eu trago uma breve caracterização do que hoje, né, se chama educação infantil na nossa educação básica. A educação infantil ela contempla creches e pré-escolas, né, e abarca crianças desde o 0 até os 5 anos de idade. Então, já é garantido, né, às crianças o direito de que essas instituições elas devem assegurar a educação em sua integralidade. Né? Então, partindo do princípio dessa educação integral, de se compreender o desenvolvimento global das crianças, né? Parte-se de um princípio da indivisibilidade das dimensões, entre elas afetivo-motora, afetiva, expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Então, o que hoje é reconhecido? Né? Os professores eles são quase unânimes em citarem a importância da afetividade. Né? Ao longo da minha pesquisa, não houve um professor que deixou de reconhecer a importância, então eles citam: não há como atuar, não há como exercer a docência sem a afetividade, e também não há como ensinar sem a afetividade. Então, hoje, a afetividade ela é reconhecida como uma dimensão implicada no trabalho do docente, no processo de ensino-aprendizagem, né? E esses professores, eles mencionam a afetividade, então, como um sentimento, um estado e uma ação que se transforma em expressão humana, de amor, ternura, proteção, cuidado, respeito, aceitação, amizade e afeição entre as pessoas. Aqui,
eu trago 3 estudos, né, de uma forma breve, que abordaram a afetividade na prática pedagógica. O primeiro deles é o estudo de Carvalho, 2014, onde o autor também verificou que o discurso da afetividade ela perpassa como normativa dessa prática docente. Então, quando os professores falam da afetividade, eles falam a partir de uma questão naturalizada, né, como algo que já acontece naturalmente. E, em segundo plano, e com uma importância inferior, eles citam a formação específica na área e o interesse acadêmico. O segundo estudo de Moraes e Lima, 2017, eles também observaram uma naturalização da afetividade na prática pedagógica. Então, a afetividade, quando é mencionada pelos professores, eles mencionam como um sinônimo de relações favoráveis que se estabelecem entre o professor e o aluno, né? E raramente há apontamentos teóricos que deveriam respaldar, né, primeiramente, a atuação desse docente, como, por exemplo, conceitos vindos de teóricos, né, de autores da teoria do desenvolvimento, como, por exemplo, Piaget e Vygotsky. E, por último, Murro et al., 2016, eles observaram, né, que os estudantes de pedagogia eles descrevem a afetividade como ligada a questões de vínculo, né? Então, a afetividade ela está atrelada a sentimentos positivos, manifestações de carinho, cuidado e atenção. E aí, né, pode ficar um questionamento. Tá, então, por que é importante estudar afetividade? Né? Nós sabemos que no contexto da sala de aula, nós já saímos daquela concepção linear, né, do professor. Se ainda não saímos, já estamos num período de transição, né, de repensar essa concepção do professor que transmite o conhecimento e do aluno que recebe. Então, a partir disso, nós sabemos que no contexto da sala de aula perpassam conhecimentos formais, perpassam, sim, conteúdos, mas também passam sentimentos, passam emoções, né? O que justifica a importância de elaboração de pesquisas em relação à afetividade e também de modo a fornecer subsídios, né, reflexões para a formação dos professores e das práticas exercidas até então. Né? E também nós sabemos que a literatura nos aponta que a qualidade das interações que passam na sala de aula entre os alunos com os seus pares e dos alunos com os seus professores tem uma influência, um impacto, né, no desenvolvimento pleno das capacidades dos alunos, sejam elas motoras, afetivas ou cognitivas. A partir disso, né, de todo esse cenário assim, previamente apresentado acerca do meu objeto de estudo, né, da afetividade, a minha dissertação do mestrado, ela foi realizada uma pesquisa de modo a identificar a representação social da afetividade em professores da educação infantil. E com isso foram utilizados 2 instrumentos, que foi o questionário de associação livre de palavras e a técnica de recorte e colagem do gibi. E aí eu trago para vocês de uma forma bem breve, né, um exemplo de uma das questões do questionário de associação livre. No meu estudo, o questionário ele foi composto por 3 questões e consiste, né, em apresentarmos ao sujeito algumas sentenças, algumas frases. Por exemplo, a primeira questão. O que vem à sua cabeça quando você pensa ou escuta a sentença? Sentimentos que vivencio na sala de aula. E após ouvir e após pensar essa frase, nós pedimos que o sujeito dê no mínimo 3 e no máximo 5 respostas que venham imediatamente à sua cabeça. Então, ilustrando, por exemplo, carinho, amor, dedicação, paciência e compromisso. E essa etapa, né, do questionário foi realizada em três questões diferentes, tá? O segundo instrumento foi a técnica de recorte e colagem de gibi. Aqui está a capa do gibi que foi utilizado para a minha coleta de dados, né? Nós sabemos que o gibi ele é um recurso que é acessível, na sua grande maioria, para o público em massa, né? E de conhecimento social. O gibi ele retrata a vida cotidiana das pessoas na forma de desenhos e quadrinhos. Então, é uma produção que se utiliza de imagem, de desenhos, de escrita e de narrativa, né? E o leitor, a partir do gibi, ele produz um discurso próprio, mas que se fundamenta nas suas vivências, nas suas experiências sociais e cotidianas.
Então, a técnica do gibi é a partir do momento que o sujeito escolhe as figuras, né, que logo à frente eu vou citar um pouquinho da aplicação, ele serve como um disparador para que os sujeitos eles possam recrutar as suas vivências, os acontecimentos sociais a partir do objeto que está sendo investigado na pesquisa. Então, brevemente, falar também da aplicação, eu estou dando uma ênfase um pouco maior na técnica do gibi, porque ela ainda não é amplamente conhecida, é utilizada em poucas pesquisas ainda, é mais a nível ilustrativo. A técnica ela consiste, então, em termos, né, de acordo com o nosso objeto investigado, questões norteadoras. Então, aqui eu trago um exemplo de uma questão, né? E nós pedimos aos participantes que eles escolham no gibi que nós disponibilizamos uma imagem, que pode ser na capa, contracapa, frases da gravura, ou uma ou mais tiras, né, que expressem o seu posicionamento, uma vivência a partir da questão norteadora. Então, por exemplo, uma das questões, uma situação na sala de aula que você experimentou uma emoção positiva. Então, foi solicitado ao participante que ele escolhesse no gibi uma imagem que melhor representasse essa situação vivenciada e, a partir dali, ele fizesse, né, elaborasse um discurso, ele explicasse qual foi a motivação que fez com que ele escolhesse essa determinada figurinha. Então, né, já quanto aos resultados, né, aqui eu apresento de uma forma conjunta os resultados obtidos tanto a partir do primeiro instrumento do questionário, como a partir da técnica de recorte e colagem do gibi. E nós percebemos no estudo que a afetividade ela vem elencada, né, em 4 grandes temas. O primeiro deles se refere à naturalização, o segundo como uma dimensão espontânea da criança, terceiro, como uma declaração de valor, e quarto, que a afetividade ela ainda não é planejada pelos professores como objeto do ato educativo. Então, agora nós vamos falar assim, brevemente, né, sobre cada um desses 4 temas. Aqui eu trago um recorte de fala da minha pesquisa relacionada a cada tema, para a gente poder entender um pouquinho do que se refere concretamente cada um desses temas. Né? Aqui eu só vou diminuir um pouquinho para vocês conseguirem ver a pergunta. Então, relacionado ao primeiro tema, a afetividade como naturalizada na prática pedagógica. Esse recorte de fala ele veio a partir da primeira questão, ao qual foi solicitado que o participante escolhesse uma imagem que expressasse para ele a afetividade na sala de aula. E aí ele escolheu a figurinha do Cebolinha montando o quebra-cabeça. E aí ele justificou. Eu escolhi essa imagem porque na minha cabeça eu pensei como se fossem crianças em uma sala de aula, felizes por estarem juntos, interagindo, alegres e realizando uma atividade, trabalhando a socialização. Então, a partir desse recorte de fala, nós podemos entender que não foi apenas um discurso que demonstrou, que caracterizou a afetividade dessa forma, mas, pelo contrário, todos esses 4 elementos foram sentidos, fortemente compartilhados e consensuais pelo grupo de professores que participaram da minha pesquisa. Né? Então, nós percebemos que a afetividade, aqui nesse tema, é percebida como uma dimensão que emerge naturalmente, né? Que se dá, que já é quase inata pelo fato das crianças estarem juntas entre si ou até mesmo com o seu professor. O segundo tema se refere como uma dimensão espontânea da criança, e aí o participante número 2 ilustra que parece que a minha energia renova quando eu estou trabalhando lá, porque a criança, só de olhar para elas, nós já mudamos a nossa fisionomia completamente. Quando eu fico com os meus alunos, eu mudo completamente. Eu chego mais renovada e termino o dia mais renovada.
Então, aqui, os professores, eles também reconhecem a criança como essa fonte inesgotável de motivação, tendo essa afetividade a ser doada, a ser entregue como uma dimensão espontânea também. O terceiro tema se refere à afetividade como não planejada na prática pedagógica. Então, o participante 20 cita, ele abraçando todas essas peças me leva ao momento que eu consegui abraçar todas as crianças, que eu consegui amar de verdade. Mas quando conseguimos saber que todos eles estão dentro do nosso coração de uma forma única. Se você consegue o coração do seu aluno, o aprendizado é consequência. Então, aqui nós percebemos uma fala que vem concretizando a afetividade como algo que já está presente no meio escolar, no contexto escolar, né? Então, ela não é planejada, ela não se torna um objeto do ato educativo a ser pensado, a ser concretizado na prática desse docente. Então, se estabelece uma relação de causa e efeito. Eu proporciono um ambiente acolhedor e o aprendizado é consequência desse ambiente somente, né? E, por último, então, dos temas citados, nós percebemos a afetividade como uma declaração de valor. Então, o participante 10 fala, eu posso até acrescentar que relacionada à questão da afetividade, ao meu ver, com os anos que eu tenho na área, com o convívio, não existe um profissional de educação infantil que consiga trabalhar bem e não demonstre afetividade. Isso tem que ocorrer, é visível. Eu consigo ver isso a nível de outras turmas. Professoras que não demonstravam tanto a afetividade e não conseguiam ter esse resultado. Então, a afetividade aqui ela é representada a partir de um discurso normativo, né? A partir de uma declaração de valor, ou seja, uma prescrição absoluta a ser seguida por todos os docentes de educação infantil. É um pré-requisito, né, e muitas vezes é considerado um pré-requisito e a única coisa suficiente para que esse professor consiga atuar e ter um bom resultado na sua prática. Então, diante disso, né, que foi falado até aqui, o que nós percebemos, né, é que a afetividade ela ainda aparece dentro de uma grande confusão de termos, por vezes concretizada, a partir dos sentimentos, do amor, do compromisso, emoções, carinho, vínculo, doação, dentre outros, né? Só que essa grande imprecisão de definições ao qual está atrelada, né, a afetividade, e bem como uma dificuldade muito grande dos professores apontarem práticas pedagógicas concretas e estruturadas ali no cotidiano, no contexto educativo, eles nos sugerem um vazio na formação. O que seria esse vazio, né? Uma distância muito grande daquilo que vem sendo ensinado, vem sendo efetuado no curso de formação desses docentes e a demanda prática da vida profissional. Nós também encontramos uma visão naturalista das emoções e da afetividade, ou seja, é natural, né? Ela emana espontaneamente da criança ou do professor, é quase uma obrigação incontornável que esse professor seja a fonte inesgotável de amor a ser dado, ofertado à criança, né? Então, ela é vista como um valor normativo, como já foi falado anteriormente, mais do que como uma dimensão da prática do profissional, desse educador, sobre a qual deveria existir uma formação consolidada. Então, o que a partir, né, dos próprios autores da psicologia do desenvolvimento, Piaget e Vygotsky, nós podemos ver em relação a isso, né? É que a própria teoria do desenvolvimento pautado nesses autores, eles nos alertam que o uso da afetividade na prática pedagógica ela não está associada somente a criar um ambiente acolhedor, né, pautado no carinho e no respeito. Aqui, quando se fala sobre isso, eu não estou de forma alguma deslegitimando a importância
de se ter esse ambiente ao qual a criança se reconheça como sujeito, que receba o investimento, se sinta olhada, né, enquanto agente do seu próprio aprendizado. Muito pelo contrário, a gente reconhece e atualmente nós validamos essa importância. Porém, ela não se dá de uma forma natural, né? A afetividade ela precisa ser vista como um lugar privilegiado da aprendizagem, tanto do controle superior, né, do desenvolvimento superior do controle da vontade, da construção de julgamentos morais e aprendizado, de valores como, por exemplo, a igualdade, o respeito, a construção de relações interpessoais positivas. E isso não se dá de um modo natural. Não é pelo simples fato das crianças estarem juntas ali que elas construirão, por exemplo, o aprendizado pautado em valores. Não. Mas na escola também é um lugar, é uma instituição social privilegiada ao qual se pode dar esse desenvolvimento pautado nessa construção da afetividade. Então, como considerações finais, né, o que nós percebemos? A afetividade, ela ainda é apontada como uma dimensão quase inata, que se opera pelo fato das crianças estarem juntas entre si e com o seu professor, o que aponta, assim, uma naturalização da afetividade nessa atuação pedagógica. Os estudos encontrados, né, eles nos apontam que atualmente já se reconhece a importância da afetividade no trabalho do docente, no processo de ensino-aprendizagem, isso é inegável, né, mas ainda parece faltar clareza nas definições do que realmente seja esta dimensão do ser humano. Né, porque o simples fato dos professores salientarem, reconhecerem que sem afetividade não há aprendizagem, sem vínculo não há aprendizagem, isso não é suficiente para que esses docentes eles possam ser instrumentalizados na sua prática. E com isso, né, nós abrimos um perigoso espaço para o espontaneísmo. E esse espontaneísmo muitas vezes e foi, né, na minha pesquisa, corroborado pelos professores, ao qual eles entendem que a afetividade é de fato essa qualidade inata, eles são de fato essa fonte inesgotável de amor a ser dado à criança. Né? Então, de um lado, o que nós percebemos é que quando ocorre o fracasso, enfim, no processo de ensino-aprendizagem, ou qualquer um que seja nesse processo de escolarização, né, ele acaba sendo atribuído à criança ou algo que a criança traz de casa, como, por exemplo, da família, em relação a carências afetivas, situações de preconceito. Não há uma reflexão acerca das práticas que vêm sendo exercidas, né, nesse contexto escolar. Se culpabiliza, mas, ao mesmo tempo, não se reflete e não se questiona sobre aquilo que vem sendo produzido na escola. Né? E, por outro lado, não se concebe, não se reconhece a afetividade como um lugar privilegiado do aprendizado, das relações sociais, né, de estabelecer relações interpessoais positivas, dos valores, dos julgamentos morais, por exemplo. Né? Então, vocês podem estar pensando assim, tá, e o que isso nos toca, né, enquanto estudantes de graduação? Em tudo, né? Em tudo, porque nós compreendemos a escola como um espaço social, como um espaço dinâmico, como um espaço vivo, aonde não é isolada do mundo social, aonde a escola não se encerra em seus muros, mas, pelo contrário, né, é todo um corpo que constitui a escola. São alunos, são professores, são pais, é toda a comunidade ao redor, onde comparecem várias subjetividades, vários sujeitos sociais que não vivem sozinhos, mas, pelo contrário, compartilham significados, que constroem e são construídos pela escola, né, e pelo social também. E nós, enquanto psicólogos, estamos sendo cada vez mais convidados a atuar nesse espaço, né, a sermos agentes também educacionais. E são demandas que nós somos cada vez também mais convidados a atuar.
né, diretamente com o corpo docente, com o aluno, com os pais, ou com a educação de uma forma mais ampla, por exemplo, na formação continuada desses professores. Então, nós termos essa oportunidade de espaços coletivos para tecermos essas discussões, questionarmos práticas, potencializa muito o nosso campo de atuação e qual é a diferença de fato que nós podemos proporcionar na educação enquanto força motora, né, desse desenvolvimento de sujeitos. Bem, gente, então era isso, eu espero ter contribuído. As referências às quais eu construí essa apresentação. E o meu muito obrigada pela oportunidade e a todos que se disponibilizaram a nos ouvir aqui nessa manhã. E obrigada pelo convite. Muito obrigada a você, Ingrid, uma excelente apresentação que você nos brindou aqui. E também eu acho que a sua primeira relevância da pesquisa e depois a sua coragem, né, em desmistificar algumas coisas e diferenciar, por exemplo, a afetividade de um processo, né, que a gente poderia falar assim de uma atuação baseada na espontaneidade, mas não na espontaneidade natural que surge, mas sim a afetividade como justificando uma atuação possivelmente menos embasada, né, naquilo que deveria ter uma atuação profissional tratando com as crianças. Ser profissional não quer dizer perder a afetividade, né? Então, acho que essa reflexão é bacana que você traz para a gente, né? Nós vamos abrir para as perguntas, temos uma solicitação aqui no chat, se seria possível disponibilizar os slides, eu vou ver isso depois com cada uma das apresentadoras, da minha parte não há problema em disponibilizar os meus, depois a gente vê como fazer isso, passar para a Renata, tá certo, Renata? E aí a gente vê esta possibilidade, né? E agora, gente, vamos abrir, pediria para a Renata para trazer aí alguma pergunta que ela achou interessante no chat, quem mais quiser trazer perguntas que viu ali, que gostaria agora que qualquer uma das nossas 3 palestrantes respondessem, tá certo? Eu acho que aqui eles pediram também o contato de vocês, né, dos palestrantes, né? E tem aqui a Isabel falando que gostaria muito de conversar para a escola, né? Sobre a escola que ela trabalha. Então, acho que depois passando o contato, né? Bom, Ingrid, eu gostaria de parabenizar também a sua fala. Acho que a questão da afetividade na escola mexe com todos os integrantes desse espaço, né? Somente os pais que se sentem incomodados ou que se sentem cobrados, né? Então, quanto mais ficar claro, né, o que você está chamando de afetividade e tirar essa cobrança que existe dentro da escola, vai ser importante, principalmente aí, né, na palestrante que falou sobre o Covid também, quantas pessoas entraram no número de comportamentos estressantes, né? E a afetividade ficou muito conturbada nas famílias, né? Crianças que estão retornando agora para a escola num período de pós-pandemia, que vem com receios e demonstrando também a afetividade até às vezes de uma forma negativa, né? Com comportamento mais impulsivo, mais agressivo. E o quanto a psicologia precisa contribuir com os professores, né? Exatamente. Obrigada, Renata. Bom, vamos ver aqui, Luciana, das perguntas, né? Então, Renata, põe, por favor, as perguntas. Eu coloquei meu e-mail, Patrícia também já colocou o e-mail dela aqui. Eu vou colocar também o link do Núcleo de Estudos Aprimora, que é o núcleo que eu coordeno, mas vários outros professores têm também outros grupos, então eu vou colocar aqui, porque as pessoas conseguem ter acesso, né? Então, já disponibilizei aqui no chat, tá? Tem uma pergunta aqui da Adriele que fala, que é para a Ingrid. De que forma essa questão da afetividade pode ser desenvolvida em nível de graduação nos futuros profissionais?
Obrigada, primeiramente, pela pergunta, Adriane. Então, o que nós percebemos atualmente, né? É que os cursos de graduação, de licenciatura, enfim, de formação do docente, de uma forma geral, eles vêm priorizando a formação a nível do conteúdo, a formação a nível do pedagógico, de quais são os conhecimentos pedagógicos que esse docente necessariamente terá na sua prática, né? E o que nós vemos é que ainda esses cursos, e novamente, eu não estou tirando a importância desses conhecimentos pedagógicos, não é isso, tá? É mais a nível de questionamento, de reflexão mesmo, né? Cada vez que nós... E o que apareceu muito na minha pesquisa foi, eu fiz toda a minha licenciatura, eu fiz a minha graduação e estou habilitada para atuar na docência, certo? Porém, o que nós vimos, assim, na sua maioria, é que os cursos, eles ainda não vêm, de fato, instrumentalizando esses professores. Então, fica uma lacuna grande entre aquilo que o professor sabe, né, a nível teórico, a nível conceitual, e daquilo que ele precisaria saber a nível prático. Então, como, né, em ações concretas, como que se poderia trabalhar a questão da afetividade? Né? Compreendendo essa afetividade como o professor, enquanto sujeito facilitador na sala de aula, de promover a aprendizagem desses alunos através do respeito, de relações interpessoais positivas, né? Então, de valores. Hoje a gente tem uma divisão ainda, né? A educação formal é objeto da escola e função da escola. Já percebemos uma transição, mas ainda não tão efetiva de fato, né? Mas que tenhamos de fato cursos, né, de graduação que busquem, que abracem essa, nem abraçar porque parece uma visão romantizada, né, mas que se comprometa de compreender a afetividade como não só o abraço, o amor, o beijo, o carinho que aquele professor vai devotar, mas como um objeto de uma ação educativa e concreta na prática desse professor. Então, fornecer esse espaço de formação coletiva para que esses docentes eles possam atuar na prática e principalmente na escola brasileira, que a gente sabe que são N contextos, N formas de atuação profissional e, por vezes, muitos desafios, né? Eu acho que talvez mais desafios que nós precisamos enfrentar e, enfim, frente à desvalorização social da profissão, ausência de remuneração adequada, enfim, tudo isso, né? Então, instrumentalizar de fato esse professor. Eu não sei se ficou claro, Renata, senão eu... Bom, acho que sim, né? Vamos ver se ela vai colocar aqui algum apontamento, né? Luciana, você tem outra pergunta aí? Eu tinha aqui uma do início, né, que foi feita para a Cláudia, que era sobre a faixa etária das crianças, isso, né? E quantas pessoas entrevistadas, né, Renata? Isso. Sim, sim. Obrigada pela pergunta. Eu utilizei na amostra um número de 20 responsáveis, tá? De pais, de alunos matriculados na faixa etária entre 9 e 16 anos, tá? Em escolas, tanto do Rio de Janeiro como aqui de Niterói, tá? E esses pais, digamos assim, essa figura materna e paterna, necessariamente não precisaram ser os pais biológicos, sim? E sim, essas figuras que representassem, que cuidassem, que tenham, né, a função materna e paterna na vida dessa criança, desse adolescente. Ok? Ok. Muito bom, Cláudia, obrigada. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço. Então, eu queria fazer assim uma pergunta para as três, bem breve, né? Um comentário assim breve para as três, né? Foi feita uma pergunta para a Ingrid, assim, como a formação em psicologia, né? Como é que
quem atua, por exemplo, na psicologia escolar e quem está na graduação, como é que isso poderia ser trabalhado, a questão da afetividade? E aí, eu redireciono esta pergunta para as três, porque eu acho que quem está aqui hoje, né, na formação, essa é uma questão que interessa. Assim, pensando na questão das moradias estudantis, né? Pensando na questão do relacionamento dos pais com os filhos nesse processo escolar, né? E pensando na questão dos docentes, da afetividade, de como receber, né? E atuar com essas crianças, né? Na educação infantil. O que vocês diriam para os alunos de graduação que são pontos importantes para eles prestarem atenção durante a formação deles, quem quiser atuar nessas respectivas áreas? Uhum. Okay. Vamos seguir a ordem, Cláudia, Patrícia, Ingrid, na ordem da apresentação? Perfeito. Assim, Luciane, e a todos que estão, né, participando, eu penso que um ponto importante, né, na formação dos graduandos, né, com relação ao meu tema, é justamente que esse graduando ele possa ter, em primeiro lugar, né, o entendimento teórico, né, de ter o exercício, né, desenvolver a prática da leitura, que é tão fundamental, né, desenvolver a prática de ler artigos, né, no meu caso, ler artigos que estejam, que mencionem, que trabalhem, né, com a questão da parentalidade, com a questão das práticas parentais, porque está tudo nesse gancho, né, é muito comum, né, nós ouvirmos falar sobre parentalidade, né, mas o que é a parentalidade? Né? Tem pais, é muito importante que os pais entendam, né? Um dos objetivos da pesquisa foi esse, que os pais entendam, e as práticas parentais, né? O que é? Né? De que maneira as práticas parentais se desenvolvem? Né? A literatura traz as práticas parentais positivas, as práticas parentais negativas, então, o que é? Né? De que maneira? Né? Porque muitos aqui também são pais, né? Tem muitos que estão ouvindo, né, que também já têm seus filhos. Né? Então, para que possa entender, em primeiro lugar, o próprio processo que acontece dentro da sua própria vida. Né? E, a partir daí, né, digamos assim, expandir no trabalho como psicólogo. Então, eu penso que o pontapé inicial é justamente esse, né? O exercício da leitura. Né, se acostumar com a parte teórica, né, porque a prática ela é muito importante, tá? Mas a teoria também, as duas caminham juntas. Né? E se o aluno não exercitar a prática da leitura, do conhecimento, se ele não se familiarizar, né, com o tema que a ele interessa, no meu caso, são as práticas parentais, a forma, né, como os pais participam das atividades escolares dos filhos, ele vai ter uma maior dificuldade de entendimento, né? E isso dificulta na hora da escrita, né? Porque dificulta na hora de escrever, muitas vezes, né? Nós temos, assim, o sonho, a idealização, né? Eu vou escrever sobre isso, tudo isso é muito bonito, tá? Mas não dá para ser só, digamos assim, no campo da romantização, né? É preciso unir, né, o nosso objetivo, é preciso unir o nosso sonho, o nosso desejo da construção do nosso objeto de pesquisa à teoria. Né? Então, espero que eu tenha conseguido responder, né? Essa é a observação que eu faço e partilho com vocês. Né? Ler é muito importante. Cláudia, eu acho que eu posso dizer que todos os professores que estão aqui te ouvindo vão aplaudir seu recado, viu? Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Todos concordam com a importância disso. Patrícia? Bem, a minha reflexão, que eu acho que une todas essas 3 palestras da manhã, né? A gente falou de parentalidade, falou de bem-estar na moradia, né? De construção de relações positivas, de afetividade na educação.
O que a gente vê, como a Ingrid bem falou, né, a afetividade colocada como algo que se exige do professor, né? Agora, a minha reflexão é a seguinte, é de que nós, como profissionais, nós temos que estar inteiros naquilo que estamos realizando, né? E cada vez mais enxergar esse ser humano que está à nossa frente, né? Tenha ele a faixa etária que tiver, com empatia, com respeito, né? Para que a gente consiga impactar essa criatura, né? Esse ser, da melhor forma possível, para que a gente promova realmente o desenvolvimento dessas pessoas, né? Sejam os pais no exercício da sua parentalidade, sejam os filhos que trazem toda essa bagagem, né, e os seus afetos e desafetos para a sala de aula, sejam os jovens que vão lá para a moradia e também externalizam todas essas questões de bagagens de múltiplas, né, múltiplas referências. Então, eu acho que por muito tempo a gente ouviu que a gente tinha que manter uma distância, né? E, obviamente, é necessário a distância profissional, que você não vai se envolver nas questões pessoais das pessoas. Mas a gente não pode se distanciar de enxergar o ser humano e as suas necessidades e demandas e respeitar, né? Que às vezes a gente pega a criança e a gente lida como se ela não tivesse voz, né? E todos têm que ser ouvidos e compreendidos e buscar da melhor forma possível esse processo de desenvolvimento onde todos passamos por ele, né? Ao mesmo tempo, todos estamos em desenvolvimento, né? De forma comum, né? Coletiva. Então, acho que é esse pensamento, assim, de estarmos inteiros, né? Onde estivermos, presentes e atuando com essa empatia, né? É essa mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigada, Patrícia. Que mensagens fortes, que mensagens boas que vocês estão trazendo. Então, a Ingrid já tinha falado, né? Mas ela falou bastante da formação do pedagogo. Vou deixar você também falar rapidinho, Ingrid, sobre a formação do psicólogo, né? Sim, então, pessoal, de uma forma bem sucinta, né? Acho que a minha maior reflexão que eu posso contribuir aqui é que, independente do espaço que nós vamos atuar, né? Seja na escola, seja na clínica, enfim, que nós possamos entender esses espaços como espaços vivos, como espaços dinâmicos, como espaços que estão em constante transformação, né? Que se transformam pelos sujeitos que atuam e, ao mesmo tempo, os sujeitos, eles também são transformados por esses espaços, né? E nós, enquanto psicólogos, somos também agentes da educação, somos agentes dessa escola. Nós construímos significados, a nossa profissão é construída também pelo espaço, pela instituição escolar e pelos sentidos que a educação apresenta para esses sujeitos, para as famílias, para o macro, de uma forma geral, né? Para as políticas públicas. Então, fica aqui o meu recado de que nós possamos ser esses agentes, esses sujeitos reflexivos dessas práticas que se colocam como naturalizadas, de práticas que talvez possam, não intencionalmente, mas que talvez possam paralisar a nossa potência, né, enquanto psicólogos nesse espaço. Então, que através de nós, né, não como uma onipotência, mas como corresponsáveis por esse processo educacional que vem se construindo, que nós possamos ser agentes reflexivos e talvez, na medida do possível, dentro das nossas condições, agentes transformadores de uma educação mais potente para todos. Bem, obrigada, Ingrid. Renata, então você faz o encerramento, né? Vai ser um prazer se todo mundo puder estar à noite também, que temos 3 outras, né, palestras bem interessantes. E agradecer a oportunidade de todo mundo, por favor, Renata.
Gente, obrigada, né, às palestrantes, assim, embora a Ingrid e a Cláudia tenham falado muito da infância, essa percepção e essa afetividade da infância que a Patrícia vai visualizar na percepção desses universitários, né, porque vão viver numa outra comunidade, né, numa outra família, né, então cada um está trazendo essas experiências, então é sempre a contribuição da psicologia de entender esse desenvolvimento desse indivíduo, né, dentro desse meio que nós estamos inseridos, né, e quanto esses atravessamentos, né, dentro de outros, né, setores, como a moradia universitária, vão ali entrar em conflitos e aprendizagens vão surgir ali, afetos, né, vão estar ali sendo expostos, ou até as pessoas que têm uma dificuldade na afetividade. Acho que o tema da afetividade, a percepção é importante, porque, na verdade, muitas pessoas não aprendem, né, a demonstrar afeto, né, e acabam tendo problemas nos seus relacionamentos interpessoais, principalmente já no início da vida adulta, na universidade ou, né, em moradias, onde vão estar ali com pessoas que expressam de maneiras variadas, né? Então, a importância mesmo da psicologia em estar ali olhando para isso e ajudando, né, desde a infância até a vida adulta, porque nós estamos sempre em transformação, a lidar com essas questões, né, que são hoje tão assim, impactantes na vida, né, o quanto o afeto é muito impactante na vida, né, de todo mundo, tá? Vou agradecer a todos, Luciana, pela grande contribuição do dia de hoje. Nós ainda temos uma batidinha aí no horário da noite. As palestrantes, pela brilhante palestra de cada uma. A professora Thalita também contribuiu, né, com o evento cultural. Os outros professores que entraram, saíram, a Denila que está aí de novo, aos alunos, né, que ficaram até agora, né, participando do evento. E agradecer a todos da participação, né? Iniciamos o primeiro dia da Semana da Psicologia e mais tarde teremos lá 3 palestras também com temas incríveis, né? Com muita discussão, então todos estão convidados, mesmo que seja o pessoal do turno da manhã. É aberto para todos. Obrigada, gente. Finalizando o dia, primeira parte do dia de hoje. Um beijo para todos. Obrigada. Um beijo para todos.